Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos hoje no estudo de professores aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Valde Barros, na cidade de Pirité, Minas Gerais, cujo pastor presidente é o pastor João Jairo Rocha. Hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre. Nós estudamos esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós tivemos lições práticas maravilhosas para nossas vidas e hoje é a última lição, é a lição número 13, a qual será sobre o cativeiro de Judá. Semana passada nós estudamos sobre o reinado de Josias, e Josias ele veio a ser o último rei bom de Judá. A partir de Josias, os outros 4 reis que vêm, nenhum deles vai agradar a Deus, e no reinado do último rei de Judá, que é o rei Zedequias, vai acontecer o cativeiro de Judá. O contexto que nós estamos é que havia uma dominação do Egito, e depois o Egito é dominado pela Babilônia. É quando então Judá é levado cativo exatamente para a Babilônia. E o textuário dessa lição, ele diz exatamente assim: porém zombaram os mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônica 36 e 16. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Nós aprendemos ao longo de todas as 12 lições que as nossas escolhas influenciam no nosso presente e no nosso futuro, ou para o bem ou para o mal. E o cativeiro do Reino do Norte, que aconteceu bem antes do Reino do Sul, foi por causa das escolhas erradas. E o cativeiro do Reino do Sul também será por causa das escolhas erradas. Bom, a leitura bíblica em classe dessa lição, ela está nos 2 capítulos de 2 Reis. Está no capítulo 24 e está também no capítulo 25. E eu quero também convidar você, professor, para ler também em 2 Crônicas, no capítulo 36. Também essa história está em 2 Crônicas, capítulo 36. E também te convido a ler
em Jeremias, do capítulo 36 até o 45, e o capítulo 52, Daniel também capítulo 1. Por quê? Porque todos esses textos estão relacionados à lição. Então, para que o professor ele tenha um melhor entendimento da lição, ele precisa ler Jeremias, precisa ler Crônicas 36 também, Daniel, porque esses textos estão correlacionados também ao cativeiro de Judá. Não vamos ler os textos bíblicos em leitura de classe, para nós ganharmos tempo aqui nessa ministração. Então nós vamos diretamente para a nossa introdução, e primeiramente, para nós entendermos a lição, o professor ele precisa voltar um pouquinho lá atrás. Nós paramos no reinado de Josias, e o comentarista ele dá um pulo do reinado de Josias já para o reinado de Zedequias, que é o último rei de Judá, no qual acontece o cativeiro de Judá. Para entendermos então, temos que fazer um breve resumo, uma síntese, dos reinados intermediários que houveram entre Josias até chegarmos ao último rei de Judá, que é Zedequias. Então, primeiramente, assim que Josias morre, quem vai ocupar o lugar de Josias é seu filho Joacás, em outra tradução, Jeoacás, é a mesma pessoa. E Joacás, ele vai reinar 3 meses apenas, ele vai ser deposto pelo rei do Egito, ou seja, assim que ele assume o reinado, Joacás, o filho de Josias, ele é deposto pelo rei do Egito, porque Egito era a nação que estava dominando na época do rei Joacás. Ele então é deposto pelo rei do Egito, e no lugar dele, o rei do Egito vai colocar Eliaquim. Quem era Eliaquim? Eliaquim era o irmão de Josias. E Eliaquim, ele vai ter o seu nome mudado de Eliaquim para Jeoaquim. Então o rei do Egito muda o nome dele de Eliaquim para Jeoaquim. Então Jeoaquim, ele começa a governar no lugar de Joacás. Só que ele vai se levantar contra o rei da Babilônia. Já aqui nesse momento histórico, a Babilônia agora é que está dominando o mundo de então. Ele vai se levantar contra o rei da Babilônia, e o rei da Babilônia vai pegar Jeoaquim e vai levar preso lá para a Babilônia. Em seu lugar, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai colocar Joaquim. Quem que era Joaquim? Joaquim era filho de Jeoaquim. E ele vai reinar então no lugar do seu pai Eliaquim. Só que ele também vai ser deposto pelo rei da Babilônia, e também vai ser levado para a Babilônia, porque esses reis parece que eles queriam se levantar contra o rei da Babilônia, e quando o rei percebia isso, ele logo os tirava do poder. Então Joaquim também é levado para a Babilônia preso, e ele fica ali também preso. No lugar de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia, porque agora a Babilônia está dominando, vai colocar exatamente quem? Zedequias, que é o rei que nós vamos analisar na lição de hoje, no qual no seu reinado acontece o cativeiro de Judá. Então Zedequias, ele na verdade se chamava anteriormente Matanias. Você vai ver isso em 2 Reis 24, versículo 17, que o nome de Zedequias era Matanias. Só que o rei da Babilônia, ele muda o nome de Matanias para Zedequias. Ele começa a reinar então com mais ou menos 21 anos de idade e vai reinar 11 anos. E é no reinado então de Zedequias que vai acontecer o cativeiro de Judá, que é a nossa lição. Então esses são os reis que vêm após o rei Josias. Então, uma vez que nós sabemos que estamos analisando o cativeiro que acontece no governo de Zedequias, o que nós veremos agora nessa lição também? Veremos como foi o governo de Zedequias. Nós vamos analisar como aconteceu o cativeiro, e aí vamos aprender e entender que o cativeiro de Judá não vai acontecer de uma vez só. O cativeiro de Judá acontece em 3 levas. Na terceira leva é que é consumado efetivamente todo o cativeiro. Nós vamos analisar também que antes de acontecer o cativeiro, bem antes mesmo, Deus trouxe várias advertências para Judá, e Deus concedeu várias oportunidades para Judá a se arrepender. Mas assim como o reino do norte, o reino do sul, Judá, não se arrependeu. E o que colaborou para isso também foi a atuação do falso profetismo que havia naquela época. Nós vamos ver que
um dos profetas, né, que mais atuava ali no reino de Judá era o profeta Jeremias. E Jeremias encontrou uma grande dificuldade por causa dos falsos profetas que atuavam naquela época, que traziam mensagens de vitória para Judá, quando a verdadeira mensagem era uma mensagem que o povo seria levado cativo. Então o povo se deixou levar pelos falsos profetas e acabou entrando ou permanecendo no caminho da religiosidade. Aí nós vamos analisar os perigos que a religiosidade trouxe ali para o reino de Judá. E ao longo da lição a gente vai fazendo aplicações práticas conforme é o nosso costume. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde veremos sobre o declínio espiritual de Judá. Então Judá, assim como o reino do norte, foi se declinando cada vez mais espiritualmente. Eles foram caindo espiritualmente, mas Deus deu oportunidades para Judá a mudar de posição. Houve um momento que essa oportunidade que Deus deu já não era mais para evitar o cativeiro, veremos aqui. Já era para amenizar, tornar menos doloroso o cativeiro, porque chegou um ponto que agora o cativeiro era inevitável. Nós vimos que lá atrás Deus já havia falado isso com Josias, na lição passada, que o cativeiro era inevitável, mas muitas situações de sofrimento poderiam ter sido evitadas se houvesse um arrependimento da parte de Judá, mas não houve. Então Deus, ele vai fazer inúmeras advertências a Judá. Então Deus foi muito paciente com Judá, porque Deus vai enviar profetas, e o Jeremias foi um dos principais profetas que foi levantado por Deus para alertar o povo. Então essas advertências era Deus dando oportunidade ao povo. Olha só o que diz em Jeremias, no capítulo 11, o versículo 9 até o versículo 12. Então o Senhor diz: há uma conspiração entre o povo de Judá. Há uma conspiração entre o povo de Judá. Eles retornaram os seus pecados, seus antepassados, e recusaram dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestarem culto. Tanto a comunidade de Israel como a comunidade de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os deuses antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça tal, não poderão escapar. Ainda que venham clamar a mim, eu não ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses dos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-lo quando a desgraça os atingir. Amém. Irmãos, eu acho que se você está um pouquinho mais atrás, vai ver mais certo, acho que é do sinal. Mas vamos lá, então, os irmãos viram ali que Deus, ele foi paciente com Judá. E Deus vai enviar profetas para falar e advertir ao povo. E nós observamos que além de Jeremias, tinha o profeta Isaías, que era contemporâneo também, o profeta Ezequiel, o profeta Miqueias, outros profetas também estavam atuando, mas Jeremias é aquele que mais teve um destaque em relação ao reino de Judá. E todos os profetas, eles foram taxativos e unânimes em dizer que Judá estava excedendo as medidas de Deus em relação às práticas de idolatria e práticas pagãs. Ou seja, era como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês chegaram ao limite, vocês excederam todas as medidas de práticas pecaminosas, e os profetas vão ser taxativos em dizer isso. Em Jeremias capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2, ele vai falar sobre isso. Percorreram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem as suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora diga, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Então ele está dizendo, Jeremias: olha, vocês percorram Jerusalém aí, e olhem, observem, procurem todos os cantos da cidade aí, se vocês acham alguém que seja honesto,
alguém que busca a verdade, que eu vou perdoar essa pessoa. Em outros detalhes, Deus estava dizendo por meio do profeta Jeremias que o povo já tinha excedido todas as medidas de Deus em relação à prática do pecado. Então Deus continua advertindo o povo, continua usando os profetas para advertir o próprio rei Zedequias, que era o rei da época, mas o povo continuava com o seu coração endurecido. Eles não davam ouvidos às constantes advertências dos profetas. E Deus vai advertir também eles, não apenas pelos profetas, mas Deus vai advertir também pelo exemplo do reino do norte. Porque muitos anos antes, lá atrás, cerca de 135 anos lá atrás, Deus já tinha punido o reino do norte exatamente por causa dos pecados cometidos contra ele. Foi quando Israel foi levado cativo pelos assírios. Estudamos essa lição, o cativeiro do reino do norte. Então, eles tinham também o exemplo do reino do norte. E mesmo assim, Judá não aprendeu com o juízo de Deus que veio contra o reino do norte. Eles não aprenderam. Não está na citação, mas você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 3, versículos 6 ao 10, você vai ver isso. Que Deus, usando Jeremias, alertou o povo do exemplo do reino do norte. Mas mesmo assim, o povo do reino do sul, tendo um exemplo bem claro do reino do norte, eles não ouviram Jeremias. Então nós aprendemos e vamos aprender aqui que o coração endurecido acerca daquilo que Deus fala, que Deus adverte, traz a queda espiritual. Então nós vamos observar que todos aqueles fatos que levaram o povo de Judá ao cativeiro foram alertados pelos profetas. Jeremias, que ele começou a atuar no reino de Josias e foi estendido o seu ministério até os 4 últimos reis de Judá, ele tinha essa firme convicção de uma coisa, que o cativeiro seria rápido e também seria inevitável. O cativeiro, ele iria acontecer. O cativeiro agora era inevitável. Então tudo agora que Deus queria do seu povo, era que o povo se arrependesse, não para evitar o cativeiro, mas para amenizar, para que fosse menos doloroso esse processo do cativeiro. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 ao 14, olha só o que diz lá. E a palavra do Senhor veio a mim: o que vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Eu respondi, e o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que vês? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Então, nessas duas visões que Jeremias tem, que Deus pergunta para ele o que ele vê, ele estava mostrando exatamente isso. Tanto a amendoeira como a panela estavam representando um juízo de Deus que estava para vir sobre Judá. Essa panela que está, do norte se derramará, era exatamente o reinado da Babilônia. Então, Jeremias ele foi enfático nisso. Então, daí a preocupação que Jeremias tinha em falar para o povo que Deus mandava, e não o que o povo queria ouvir. O que o povo queria ouvir? O povo queria ouvir exatamente o que o falso profetismo da época trazia. Porque no tempo de Jeremias havia falsos profetas, e eles pregavam mensagens bonitas para o povo, vendiam ilusões para o povo, enganavam o povo. E o próprio Jeremias vai ser usado para alertar o povo e o próprio rei contra esses falsos profetas, porque a palavra de Deus era de juízo. Tanto que no versículo 14 está dizendo lá que o Senhor disse: olha, de sorte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Esse era o juízo de Deus. Mas no entanto, os falsos profetas que atuavam ali estavam trazendo uma mensagem diferente, e Jeremias vai alertar o povo sobre isso. Olha o que Jeremias fala no capítulo 23, no versículo 16 e 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança, falam de visões inventadas por ele mesmo, e que não vê
não vem da boca do Senhor. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Só alertando aos professores que essa versão que está aos versículos é a NVI, a nova versão internacional, não é a revista corrigida e atualizada, tá bom? É a NVI. Pois bem, então esses falsos profetas estavam pregando para o povo exatamente o que o povo queria ouvir. Só que Jeremias, ele sabia das revelações do juízo de Deus. Esses profetas pregavam bênçãos de prosperidade, pregavam libertação para o povo que estava afundado na idolatria e no pecado. Ou seja, um povo que estava afundado na apostasia, na idolatria, no pecado, e esses profetas vinham pregando bênçãos para eles. E aí Jeremias me dizia: olha, vocês não ouçam esses profetas, porque eles não estão profetizando da parte de Deus, estão profetizando da parte deles, estão enchendo vocês de esperanças, e estão tendo visões falsas, estão tendo revelações inventadas por eles mesmos. O que eles dizem não vem da parte do Senhor. Então Jeremias está despertando o povo devido a esse falso profetismo. Por quê? Porque era exatamente isso que o povo queria ouvir. O povo não queria ouvir que Judá seria destruído, o povo não queria ouvir que o templo seria destruído, eles queriam ouvir uma mensagem de paz, de segurança. Mas as revelações de Deus eram outras coisas, exatamente por causa do pecado. Então o povo pecando, o povo idolatrando, e mensagens só de bênção chegando. Não chegava nenhuma mensagem de correção, não chegava nenhuma mensagem de advertência, só de bênção para o povo que estava pecando. Então estava dando para o povo uma falsa esperança. E essa falsa esperança do povo estava baseada exatamente num fato religioso, deles terem o templo ali do Senhor no meio deles, porque o templo era construído em Jerusalém. Então eles achavam que por terem o templo do Senhor construído no meio da cidade, a cidade não seria destruída, porque eles entendiam que o templo era a habitação de Deus, Deus morava no templo. Esse era o entendimento deles: Deus mora no templo. Se Deus mora no templo, logo o templo não será destruído, a cidade não será destruída. Essa era a base da esperança deles, alimentada pelo falso profetismo. Olha o que diz Jeremias capítulo 7, versículo 4 e o versículo 8 ao 11. Jeremias vai falar exatamente sobre isso. Não confie em palavras enganosas. Esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar e cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que continua nesse templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Meus irmãos, isso daqui é fantástico. O povo estava simplesmente confiado que estariam seguros por causa do templo. E aí Jeremias está dizendo, da parte do Senhor: vocês estão pensando o quê? Vocês estão confiando em palavras enganosas, vocês acham que vocês podem continuar praticando o que vocês estão praticando, adulterando, prostituindo, idolatrando, e depois vocês vêm para o templo e está tudo bem, e está tudo resolvido, e vocês não serão castigados porque vocês vieram até a presença de Deus no templo? Aí Deus está dizendo: olha, eu estou vendo isso. Então não digam templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, achando que vocês estão seguros e protegidos, porque o templo do Senhor está no meio de vocês. Vocês fazem o que vocês querem e acham que vindo até o templo perante mim, vocês estão perdoados, está tudo resolvido. Meus irmãos, isso aqui é um clássico crente que ele faz tudo de errado durante a semana, vem à igreja aos domingos, ora, pede perdão a Deus e está tudo bem. Durante a semana volta às mesmas práticas, no domingo seguinte vem para a igreja, pede perdão a Deus e está tudo bem. Mas como diz a palavra, Deus está vendo isso.
e Deus está vendo a atitude de cada um. Então Deus estava dizendo: olha, vocês não estão seguros, não confiem no templo, porque Deus vai deixar bem claro para eles que a presença do templo no meio ali de Jerusalém não era uma segurança, não trazia segurança, não era garantia de segurança. E para que eles entendessem isso, Deus vai destacar para eles o evento de Siló. O que aconteceu lá em Siló? Jeremias capítulo 7 e o versículo 12 vai dizer para nós: portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra do meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Aqui Deus está trazendo à memória do povo, por meio de Jeremias, o evento do tabernáculo em Siló, quando o tabernáculo ele foi destruído lá em Siló pelos filisteus, e a arca da aliança foi levada por eles, por causa dos pecados de Israel. E Deus também, Salmo 78, versículos 58 a 60, o salmista também vai falar sobre isso. Salmo 78, versículos 58 a 60. Lá embaixo desse Jeremias 7,12. Eles o irritaram com altares. E eles irritaram com os altares idólatras. Isso, E eles irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos, e provocaram ciúmes. Sabendo Deus enfureceu-se, rejeitou totalmente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor na mão dos seus adversários. Então é como se Deus estivesse dizendo: vocês não pensem que vocês estão seguros porque vocês têm o templo no meio de vocês. Lembrem do evento de Siló. Por causa do pecado, eu entreguei o símbolo do poder ao cativeiro. Ou seja, vocês não achem que vocês estão protegidos contra o meu juízo, porque o templo está no meio de vocês, porque vocês não estão seguros por causa do templo, porque eles entendiam que Deus habitava lá no templo. Se Deus habitava, logo Deus não pode ser destruído. Então a cidade não seria destruída, o templo não seria destruído. Mas eles viviam uma vida de pecado e achavam que estavam protegidos quando subiam ao templo. Então muitas das vezes o crente acha que pelo fato dele frequentar o culto todos os dias, pelo fato de ele frequentar o culto todos os domingos, ele está com a salvação dele garantida, mesmo sem uma mudança e uma transformação de vida. E sabemos que não é assim. Então, o falso profetismo acabou contribuindo para que o povo de Judá sofresse também o cativeiro, porque os motivos do cativeiro eram muitos. E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos observar que os motivos do cativeiro de Judá serão os mesmos motivos do cativeiro do Reino do Norte: apostasia, idolatria, desobediência da liderança a Deus, derramamento de sangue inocente, corrupção e injustiça social, assassinato de profetas. O povo chegou até a matar alguns profetas que eles eram enviados, a não observância do sábado sabático, que no caso aqui era para a terra descansar, e isso eles cumpriam, a venda de pessoas, a falsa religiosidade que o povo vivia, e é caracterizada pelo fato de eles acharem que estavam seguros em função do templo estar no meio deles. O templo tinha mais valor para eles do que a própria obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. A quebra de votos nos judeus, a perseguição, a humilhação, injustiças sociais, as relações sexuais ilícitas, sacrifício a ídolos, corrupção material, ou seja, os mesmos motivos que levaram o reino do norte para o cativeiro eram os mesmos motivos que causaram a decadência espiritual do povo de Judá, o declínio espiritual do povo de Judá, e que estava agora levando o povo de Judá para o cativeiro. Então nós aprendemos algo muito interessante aqui, que pode servir como lição prática para nós. O que nós aprendemos até esse ponto da lição aqui? Primeiramente, olha só, Deus não exerce o seu juízo sem antes advertir e dar oportunidades para o arrependimento. A gente vem dizendo isso e mais uma vez repetimos nessa lição: Deus não exerce o seu juízo sem antes advertir e dar oportunidade para o arrependimento.
Todos os juízos que Deus trouxe sobre o seu povo, Deus avisou antes, Deus advertiu antes. E com Judá não foi diferente, com os reis não foram diferentes. Então nós aprendemos aqui que antes de Deus exercer o juízo sobre alguém, Ele vai advertir, Ele vai dar oportunidades para arrependimento. Então na prática, às vezes a pessoa, ela vive uma vida de pecado oculto, vamos dizer assim, um obreiro que vive, um crente que vive uma vida de pecado oculto. Deus vai advertir essa pessoa, Deus vai dar oportunidade a essa pessoa para o arrependimento. Deus vai falar com ele através da palavra, usando alguém, de alguma forma Deus vai advertir essa pessoa. E se essa pessoa não se arrepender, aí então Deus exerce o seu juízo. Sabe por que isso? Por causa de outra coisa que aprendemos. Porque apesar de toda a sua misericórdia, de toda a longanimidade, Deus tem a sua medida de iniquidade. Foi o que aconteceu com Judá. A medida de iniquidade excedeu. E Deus, apesar de ser amor, apesar de ser misericórdia, Ele também é juízo. Então a pessoa vai brincando com Deus, o homem vai brincando com Deus, o obreiro em pecado oculto vai brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com Deus, e Deus falando, Deus advertindo, Deus dando oportunidade. Chega um ponto que o juízo de Deus é exercido. E muitas vezes esse juízo ele é exercido pela revelação do pecado oculto. De alguma forma, o pecado daquela pessoa vem à tona. A pessoa é envergonhada, a pessoa ela é simplesmente humilhada por causa daquele pecado oculto. Mas o que é isso? Juízo de Deus. Mas Deus deu oportunidade antes. Então muitas pessoas hoje estão cativas de alguma situação ruim por causa dos pecados ocultos que foram advertidos, mas não aproveitaram a oportunidade para o arrependimento. Outra coisa que nós aprendemos é que, infelizmente, e mais uma vez repetimos isso aqui, infelizmente, nota-se que a liderança sempre teve um papel influenciador nos caminhos que o povo tomava. A gente vem dizendo isso aqui ao longo das lições. Os líderes de Israel e de Judá sempre tiveram uma influência sobre o povo, ou uma influência negativa, ou uma influência positiva. Os caminhos que o povo escolhia para tomar eram influenciados pelo próprio rei. Então, quando o rei era bom e temente a Deus, o povo também seguia o rei. Mas quando o rei era ruim, desobediente e idólatra, o povo seguia o rei. Foi assim que aconteceu durante todos os reinados, tanto do norte como de Israel, tirando uma ressalva que no reinado do norte não houve nenhum rei bom, todos os reis foram ruins. Mas no reinado do sul, dos 20 reis, pelo menos 6 ou 7 foram reis bons, e durante o reinado destes, o povo também seguia a Deus. Então aprendemos aqui que a liderança tem uma grande influência sobre o povo. Se o povo não tiver um líder que seja um líder temente a Deus, a tendência do povo é seguir esse líder. Então todo aquele que é líder precisa entender isso, que se não houver uma sábia direção, o povo vai se corromper, porque ele tem uma grande influência sobre aquele povo que ele lidera. E assim foi com os reis de Israel e com o rei do norte. Outra coisa que nós aprendemos é que nós precisamos tomar cuidado com o falso profetismo, que nos dias de hoje é manifestado pelas falsas pregações, pelos falsos dons espirituais, pelas falsas visões, falsas revelações, falsas profecias. Da mesma forma que havia os falsos profetas que atuavam lá na época de Jeremias, trazendo confusão para a mente do povo, induzindo o povo ao erro, ao engano e ao declínio espiritual, da mesma forma existe hoje também os falsos profetas, que se manifestam através de pregações do falso evangelho, do evangelho para esta vida e não para a eternidade, daqueles que dizem que Deus me revelou quando Deus não revelou, daqueles que dizem que Deus me falou quando Deus não falou, daqueles que dizem que Deus me deu uma visão quando a visão é inventada dele mesmo, daqueles que dizem que Deus me mostrou quando Deus não mostrou. Cuidado, porque o falso profetismo leva o homem ao declínio espiritual, é para enganar o homem. E hoje, infelizmente, no meio pentecostal há muito disso.
Por isso que há poucas manifestações verdadeiras dos dons espirituais no meio da igreja, exatamente por causa do falso profetismo que impera, através de pessoas que querem passar uma imagem de uma espiritualidade que ele não tem. Então ele inventa dom espiritual, inventa visão, inventa profecia, inventa língua estranha, inventa revelação, para poder passar uma espiritualidade e enganar as pessoas. Cuidado! Outra coisa que nós aprendemos é que a religiosidade para Deus é inútil. O povo de Judá achou que a religiosidade deles lhes traria segurança, e a religiosidade deles estava no fato deles acharem que o templo do Senhor traria segurança para eles, que eles poderiam fazer o que eles quisessem, e depois eles iam para o templo, e lá no templo eles alcançavam o perdão de Deus e poderiam continuar fazendo a mesma coisa. Isso é religiosidade. Então cuidado com a religiosidade. Deus não está em busca de religiosos, Deus está em busca daqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque religioso está cheio por aí. E outra coisa que aprendemos é que, assim como Judá e Israel, todo crente, todos nós estamos sujeitos à tentação de esquecer da vontade de Deus. Todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos à tentação de enveredarmos pelo caminho da idolatria, de não vigiarmos, de enveredarmos pelo caminho da apostasia, da desobediência. Mas para evitar isso, o que nós precisamos fazer? Lá em Hebreus capítulo 2, João 3, diz o seguinte: olha, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Então é preciso atentar com mais rapidez. Diligência quer dizer com mais rapidez para a palavra de Deus, daquilo que temos visto e ouvido, guardar em nosso coração, para nós não entrarmos num declínio espiritual, como Judá entrou, ao ponto de sofrermos as consequências desse próprio declínio espiritual. Glórias a Deus. Sendo assim, nós chegamos agora ao nosso segundo tópico. Então, no primeiro tópico, nós tivemos um panorama dos reis após Josias até Zedequias, que é o rei onde acontece o cativeiro. Nós vimos as advertências de Deus por meio dos profetas, por meio do exemplo de Israel. Nós vimos o falso profetismo que atuava ali, prejudicando o trabalho do profeta Jeremias. Vimos quais foram os motivos que levaram o povo ao cativeiro e fizemos algumas aplicações práticas. Agora vamos ao segundo tópico: a obstinação de Zedequias e a sua queda. Vamos analisar aqui o governo de Zedequias e as atitudes que ele teve em seu governo. A primeira coisa que nós observamos é a teimosia de Zedequias. Quando Deus enviou os profetas, e principalmente o profeta Jeremias, nós vamos observar que o rei foi teimoso. Ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava para ele não da parte de si mesmo. Os outros profetas não. Os outros profetas falavam da parte deles mesmos, queriam falar aquilo que o povo queria ouvir, mas Jeremias falava da parte de Deus. Mas o rei não se humilhou perante o profeta. Segundo Crônica 36 e 12, mostra exatamente isso. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Então ele não se humilhou diante daquilo que Jeremias falava. Por quê? Porque o rei, tanto o rei como o povo, queriam ouvir palavras de bênçãos, que era exatamente o que os falsos profetas falavam para ele, mas a mensagem de Deus era de juízo. E nós vamos observar na história de Jeremias, que Jeremias ele foi categorizado como um traidor da pátria, uma pessoa não grata pela pátria. Por quê? Porque ele só falava de juízo, mas era isso que Deus estava falando. O povo não queria ouvir o que Jeremias falava, então ele não se humilhou. E além de tudo, a teimosia de Zedequias foi tão grande, que ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Não se humilha perante Jeremias, Jeremias não se deixa vender. O rei queria manter Jeremias sob seu controle. O rei tenta manter Jeremias submisso a ele, aos seus caprichos, mas Jeremias não se deixa corromper, não se intimida, e Jeremias vai entregar apenas aquilo que Deus mandou entregar.
E o rei continua a sua teimosia, se rebelando contra o rei Nabucodonosor, exatamente o rei que tinha colocado ele para governar. Olha o que diz 2 Crônicas 36, o versículo 13 sobre isso. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, Deus de Israel. Então olha só, ele não se humilha perante o profeta, ele se rebela contra o rei que o colocou para governar, que era a potência mundial da época, e além disso ele não quis se voltar para o Senhor Deus de Israel. Então uma teimosia, uma obstinação perigosa. Sabe por quê? Porque toda essa teimosia, essa religiosidade que o povo de Judá vivia, fez com que Zedequias e o povo ficassem surdos espiritualmente. Porque uma vez que o cativeiro era inevitável, já dissemos aqui, quando Deus adverte o povo, se o povo se humilhasse, se voltasse para o Senhor, o cativeiro não deixaria de acontecer. A questão agora era para tornar menos doloroso o processo do cativeiro. Então, para poupar a vida do rei Zedequias e até mesmo do povo, e amenizar o sofrimento, tornar menos doloroso ali, a mensagem do profeta Jeremias para o povo e para Zedequias era que o povo se rendesse. É o que vemos lá em Jeremias 38, versículo 2, 3, 17 e 18. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes imediatamente aos oficiais do rei de Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será incendiada, tu e tua família viverão. Mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei de Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles incendiarão, nem mesmo tu escaparás das mãos deles. Qual que era a mensagem que o povo e o rei Zedequias queriam ouvir? Era uma mensagem que eles iriam ganhar a batalha contra o rei da Babilônia. E o rei Zedequias é tão teimoso que ele se levanta contra uma potência que ele não tem a mínima chance de vencer. Nenhuma nação estava conseguindo vencer a Babilônia. E o rei Zedequias achou que ele seria um rei independente. Então ele esperava ouvir uma mensagem da parte de Jeremias, uma mensagem de vitória. Não, rei, vai, pode ir que o Senhor é contigo, pode ir que Deus vai te dar a vitória. Mas não era essa a mensagem. A mensagem de Deus para o povo e para Zedequias era uma mensagem de rendição. Olha, rei, Deus manda lhe dizer que é para vocês se renderem. Saiam da cidade e se rendam, porque assim a vida de vocês serão poupadas, a cidade não será queimada, não será destruída, e a vida de vocês será poupada, vai ter menos sofrimento. Essa é a mensagem, não se rendam, porque senão nem você vai escapar. Essa era a mensagem de Jeremias. Mas nem o povo, nem o rei quiseram ouvir aquilo que Jeremias estava dizendo. Pelo contrário, nessa primeira mensagem do versículo 2, após o versículo 2 e 3, nós temos do 4 ao 6. Lê, por favor, por José. 38, versículo 4 ao 6. Jeremias 38, versículo 4 ao versículo 6. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em tuas mãos, e o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na
de lama, e Jeremias afundou-se na lama. Olha só, no versículo 1 e 2, Jeremias fala: olha, vocês precisam se render, porque aquele que se render, aos babilônicos será preservado, porque essa cidade certamente será entregue ao exército. Ou seja, Jeremias estava dizendo aqui que o cativeiro seria inevitável, não tem jeito, rei, não tem conserto. Mas quando Jeremias fala isso, o que o rei e o povo faz? Eles pegam Jeremias e colocam Jeremias numa cisterna, jogam ele numa cisterna de lama, no poço, aonde havia lama, prendem ele nessa cisterna. Mais tarde, aí que veio 17 e 18, mais tarde, eles vão lá tirar Jeremias, mandam tirar Jeremias de lá. E agora, talvez o rei e o povo pensou: bom, depois desse castigo, pode ser que Jeremias agora mude a sua mensagem. Mas quando eles tiram Jeremias e perguntam: qual é a mensagem, Jeremias, agora? Jeremias, ele vem com a mesma mensagem. E aí é o versículo 17 e 18 que já foi lido, ele vai repetir: olha, se vocês não se renderem, vocês serão mortos. Então ele pensou que Jeremias ia mudar a mensagem quando prende Jeremias naquele poço de lama. Mas Jeremias não era um falso profeta. Jeremias era um profeta que falava da parte de Deus. Jeremias era um profeta que falava aquilo que Deus mandava, não importava as circunstâncias. Jeremias falava o que Deus mandava. Quantos profetas hoje falam aquilo que é interesse de alguém? Mudam as mensagens, mudam as profecias de acordo com o que o barco anda, navega. Mas Jeremias não era assim. Ele era realmente um verdadeiro profeta. Então o povo estava surdo. Zedequias e o povo estavam tão surdos, estavam tão confiantes na religiosidade deles, de que a cidade não seria destruída, porque o templo estava lá e Deus morava lá. Logo Deus não ia permitir que o seu templo, a sua casa fosse destruída, que eles não pensavam na hipótese ali de serem quase que aniquilados, não trabalhavam com essa hipótese, confiados na sua religiosidade. E qual foi o resultado disso? Nós vamos ver daqui a pouco, no terceiro tópico, que o resultado foi a destruição total da cidade de Jerusalém, o exílio e o cativeiro pelo qual eles foram levados. Então o principal erro que Judá e Zedequias cometeram aqui foi que eles fecharam os ouvidos deles aos profetas. Eles não buscaram o arrependimento dos seus pecados diante de Deus, preferiram fechar os seus ouvidos. Eles endureceram os seus corações. E Hebreus vai dizer: se ouves ouvidos a sua voz, não endureçai os vossos corações. Mas eles preferiram endurecer os seus corações e não ouvir aquilo que Deus estava falando para eles da parte do profeta Jeremias. Então muitas vezes a pessoa quer ouvir uma mensagem que lhe agrada e não uma mensagem que vai trazer uma transformação na vida dele. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. E o que nós aprendemos aqui de aplicação prática até nessa parte dessa história? Primeiro, que nós vimos que o cativeiro era inevitável. O arrependimento não era para poder tirar o cativeiro, evitar o cativeiro, mas para amenizar e para tornar menos doloroso o processo do cativeiro. Então muitos acontecimentos proféticos que estão relacionados ao futuro eterno da humanidade são inevitáveis. Diz a Bíblia que essa terra se reserva como um tesouro para o fogo. E isso vai acontecer, quer o homem queira ou não, quer a maior autoridade do mundo quer ou não. Esse mundo está reservado como um tesouro para o fogo, diz o apóstolo Pedro. Mas as nossas vidas podem ser poupadas, as nossas vidas podem ser salvas, se nós nos humilharmos e dermos ouvido à palavra de Deus. E estamos falando aqui de acontecimentos proféticos relacionados ao futuro eterno. Estamos falando aqui de profecias relacionadas a catástrofes, porque catástrofes, mesmo sendo servo de Deus, nós estamos sujeitos a ela. Mas estamos falando aqui em relação à vida eterna com Deus. A sua vida ainda pode ser salva, a sua alma ainda pode ser preservada contra o juízo de Deus eterno que virá, que é o juízo final. É inevitável, mas você pode se salvar se você se render ao Senhor e se você for fiel ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos é que nós precisamos tomar cuidado para não abrigarmos o pecado em nosso coração e de modo teimosamente vivemos a prática do pecado.
Por quê? Porque vai chegar um momento em que não haverá mais como aplicar o remédio. E o juízo de Deus vai substituir a sua misericórdia. Porque Deus é misericordioso. Mas de tanto a pessoa teimar no pecado, na prática do pecado, vai chegar um momento que a misericórdia de Deus, ela vai ser substituída pelo juízo. Porque Deus é justo, mas Ele é justo também no seu juízo. Ele é justo na sua misericórdia, mas também é justo em seu juízo. Então, muito cuidado, para você não abrigar no seu coração o pecado e viver teimosamente na prática do pecado, achando que vindo à igreja todos os domingos, você vai receber o perdão e está tudo bem, e você continua na mesma prática, porque não é assim. Vai chegar um momento em que a tolerância de Deus, a misericórdia de Deus, ela vai ser substituída pelo juízo de Deus, e aí você vai sofrer as consequências. Foi exatamente isso que aconteceu no reino de Judá. O que nós aprendemos mais ainda? Que a nossa teimosia em certas atitudes da nossa vida, em comportamentos inadequados nossos, podem afetar a nossa vida tanto no aspecto espiritual como no literal. A teimosia num comportamento errado, a teimosia numa atitude errada, numa decisão errada, numa escolha errada, mesmo tendo advertências, mesmo sendo avisado, ela pode trazer consequências tanto no aspecto espiritual como no aspecto literal de nossa vida. Então, cuidado com a teimosia na sua vida. Outra coisa que aprendemos é que, mais uma vez, aprendemos que a religiosidade é um perigo, pois ela nos torna cegos e surdos espiritualmente. Quando a pessoa ela é religiosa e não serva, ela se torna uma pessoa surda, uma pessoa cega espiritualmente, que acha que as suas atitudes vão garantir a salvação dela. Ela acha que pelo fato de frequentar os cultos, todos os cultos, ou todo domingo, ou toda semana, ela acha que aquela prática vai garantir a salvação dela. Mas nós aprendemos que não. Repito, Deus não está procurando religiosos, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, nesse segundo tópico, nós analisamos aqui que a teimosia de Zedequias, a teimosia do povo, vai simplesmente tornar mais dolorosa o processo de cativeiro, vai tornar mais sofrido o processo do cativeiro, exatamente por causa da teimosia e da obstinação de um povo que teimava em não obedecer a Deus, que teimava em não ouvir a Deus, mas que teimava em dar ouvidos aos falsos profetas, que só lhes traziam mensagens para poder iludir e enganar os seus corações, quando a mensagem de Deus era uma mensagem de juízo. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, onde agora vai acontecer o cumprimento do juízo de Deus. Nós dissemos que o cativeiro era inevitável, agora chegou o momento da consumação do cativeiro. Só que poderia ser menos doloroso, como dissemos aqui, mas a teimosia daquele povo e do próprio rei Zedequias tornou esse processo muito mais doloroso ainda. Então, a consumação do cativeiro lá de Judá, ela vai acontecer em 3 fases, em 3 etapas. O cativeiro vai se concretizar na terceira vez que as forças babilônicas aparecem diante de Jerusalém, porque o cativeiro não aconteceu de uma vez, aconteceu em 3 levas. Então vamos lá. A primeira leva de prisioneiros, de pessoas para a Babilônia, aconteceu em 605 a.C. Então nesse período aqui é que foi levado Daniel e seus amigos. Quando você lê Daniel capítulo 1, você vai ver que eles são levados para a Babilônia. Então, na primeira vez que Nabucodonosor ele vai até a Babilônia, estima-se ali que a só a nata da sociedade foi levada. Foi os príncipes, a nobreza, aquelas pessoas mais importantes, só a nata mesmo da sociedade foi levada nessa primeira leva do cativeiro. Entre eles, repito, estavam Daniel e os seus 3 amigos, que foram levados lá para poder serem educados no palácio do rei e servirem ali ao rei Nabucodonosor. Isso foi em 605. Depois vai acontecer uma segunda leva em 597 a.C. Era o 8º ano do rei Nabucodonosor na Babilônia.
Então, nessa etapa aqui, nessa segunda leva aqui, o templo, ele foi saqueado, mas não destruído. Na primeira leva, ele nem destrói nada, nem saqueia nada, só leva os nobres, os principais da cidade. Na segunda leva, ele manda saquear o templo. Você vai conseguir ver isso, não vamos ler, o tempo não dá, em 2 Reis 24, 8 ao 16, você vai ver que nessa segunda leva, o templo ele é saqueado, mas não é destruído. É quando ele manda pegar todos os utensílios, objetos e utensílios sagrados que são usados naquela festa que é dada lá em Daniel. Você vai se lembrar disso, quando ali o rei da Babilônia, ele cai lá, exatamente por causa disso. Pois bem, nessa ocasião aqui, na segunda leva, cerca de 10.000 pessoas foram levadas para o cativeiro babilônico, inclusive o profeta Ezequiel. Você vai ver isso em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Depois, a terceira leva, que é a que vai concretizar o cativeiro, que vai acontecer em 586 a.C. Aí acontece a consumação do cativeiro. Aqui é considerado a data oficial do início dos 70 anos do cativeiro. Alguns teólogos discordam, mas a maioria entende que aqui começa a contagem dos 70 anos do cativeiro, da Babilônia. Aí dessa vez aqui, na terceira leva, o templo ele é destruído e a cidade também é destruída. Nessa terceira leva, o templo ele é destruído. Então você vai ver em 2 Crônica 36, versículo 19 ao versículo 20. Então, o cativeiro de Judá não acontece de uma vez, ele acontece nessas 3 levas que nós dissemos aqui. Então é a consumação ali daquilo que Deus havia falado que iria acontecer. Então, nesse período da terceira leva, Jerusalém é cercada por 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, o exército babilônico cerca, sitia Jerusalém. Ninguém entrava e ninguém saía. E Jeremias ele vai dizer que a situação foi tão grave, porque o alimento acabou, a água acabou, até os animais que haviam na cidade foram mortos para servir de comida. E Jeremias vai dizer ainda que a situação estava tão triste, mas tão precária, que as mães, elas matavam seus próprios filhos e cozinhavam seus próprios filhos para comer, porque não havia comida. Então o povo agora estava fragilizado. Foi nesse momento, então, depois de 1 ano e meio, que a cidade é cercada, que ninguém entrava, ninguém saía, o exército babilônico consegue romper uma brecha no muro, e eles invadem a cidade. Depois de 1 ano e meio, o povo fraco não tinha como resistir mais, os soldados também fracos não tinham como resistir. O exército babilônico consegue entrar na cidade. O rei Zedequias, ele tenta fugir, mas ele é capturado e punido. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 4 ao 7, no final. 2 Reis 25, versículo 4 ao 7, nós vamos ver ali o que aconteceu com o rei Zedequias. Então, o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá. Mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados abandonaram e ele foi capturado. Foi levado até o rei de Babilônia em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Depois furaram seus olhos, prenderam-o com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha só, quando o rei Zedequias percebe que os babilônios conseguiram, depois de 1 ano e meio de cerco, invadir a cidade, o rei Zedequias tenta fugir. Mas ele é capturado, é levado até o rei da Babilônia, e lá ele foi severamente punido pelo rei da Babilônia. Diz a Bíblia que o rei mandou degolar os seus filhos na frente dele. Imagine só que sofrimento. Era exatamente isso que Deus queria evitar, que fosse tão doloroso esse cativeiro para o rei e para o povo. Mas o povo preferiu ouvir os falsos profetas do que ouvir o verdadeiro profeta. Agora então, Zedequias está vendo seus filhos sendo degolados na frente dele. Se coloca no lugar de um pai. Você vendo seus filhos sendo mortos na sua frente, e de uma maneira tão
violenta. Foi isso que aconteceu com Zedequias. E assim que os seus filhos são degolados na frente dele, diz a Bíblia que os seus 2 olhos são furados. Ele tem os seus 2 olhos furados e é levado preso para a Babilônia, e com certeza, por lá mesmo, ele deve ter morrido. Toda essa dor, Deus queria ter evitado lá atrás, se Zedequias e o povo tivessem se arrependido. Como eu disse, o cativeiro era inevitável, mas o que Deus queria era tornar menos doloroso. Então, Jerusalém foi devastada, o templo foi destruído, e quase a totalidade do povo que não tinha morrido pela fome e a espada foram levados cativos. Por que quase a totalidade? Porque diz a Bíblia que os mais pobres vão ficar lá. E para governar esse povo, o rei da Babilônia vai nomear um homem, acho que Gedalias é o nome dele, vai nomear um governador, depois você confere o nome aí, vai nomear um governador para governar esses povos que ficaram ali na cidade de Jerusalém. Só que esses poucos que restaram ali, o que eles vão fazer? Eles vão assassinar esse governador babilônico, vai assassinar a guarnição desse governador, e eles vão fugir para o Egito, com medo da retaliação que obviamente viria após o rei babilônico saber disso. Então, os poucos que ficaram ali, eles matam o governador que o rei da Babilônia colocou, matam os soldados dele, fogem para o Egito, e aí eles deixam a terra completamente vazia e abandonada. Jerusalém agora ficou completamente deserta. Nós conferimos isso em 2 Reis 25, versículo 12, 22 até o 26. 25, 12, 22 ao 26. Mas alguns dos mais pobres do país, o comandante deixou para trás para trabalhar nas vinhas e nos campos. Nabucodonosor, rei de Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Natanias, e Joanã, filho de Coreá, Seraias, filho de Netafetitas, e Tanumete, e Jezanias, filho de um Macatita, todos os líderes do exército souberam que o rei de Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa. Gedalias se fez um juramento, e esses líderes e os seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais de Babilônia, estabeleça-se nessa terra e sirva ao rei de Babilônia, e tudo lhe irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, o neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias, e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, juntamente com os líderes do exército, foram para o Egito com medo de Babilônia. Então está aí o que eu disse. Os poucos que restaram ali tiveram a promessa de Gedalias que nada ia acontecer, mas o que aconteceu foi que eles mataram Gedalias, mataram os babilônicos e fugiram para o Egito com medo dos babilônicos, e ali então a cidade de Jerusalém ela ficou completamente deserta e abandonada. Mas é tão importante nós observarmos uma coisa: mesmo diante de toda, podemos dizer, toda essa desgraça, que aconteceu ali com o povo de Judá, todo esse sofrimento ali, apesar de tudo isso, o profeta Jeremias, em meio a tudo isso, Jeremias ele trouxe palavra de esperança para o povo. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ou 23, olha o que Jeremias fala, mesmo em meio a toda essa tristeza. Todavia, lembro-me também do que pôde dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Jeremias, mesmo em meio a
toda aquela catástrofe, ele vai trazer uma palavra de esperança, vai profetizar uma palavra de esperança para o povo. Jeremias, ele quis ali que o seu povo soubesse que nem tudo estava perdido. Ele queria ali dizer para o povo que o povo não deveria perder a esperança. Por quê? Mesmo porque havia a promessa de Deus no fim do cativeiro. Deus havia prometido que Judá ficaria cativo durante 70 anos, mas que depois de 70 anos eles voltariam para a sua terra. E o fim desse cativeiro, ele vai acontecer exatamente no reinado do governo Ciro da Pérsia, quando a Pérsia vence a Babilônia e a Pérsia passa a ser agora a nação mais poderosa da época. E o rei Ciro, então, ele vai permitir que os judeus retornem para Jerusalém, para que o templo fosse reconstruído, a cidade reconstruída, e essa reconstrução, ela vai acontecer sob a liderança de Neemias, de Esdras e de Neemias. Por isso que é importante você ler também esse meu livro. Esdras e Neemias vão ser os homens que vão chefiar, liderar a reconstrução do templo, dos muros e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ou seja, havia uma promessa da parte de Deus que o cativeiro acabaria. Então, Jeremias, ele quer trazer à memória do povo aquilo que dava esperança para o povo. Olha, lembre-se que Deus prometeu que esse cativeiro, ele vai acabar. E quando o povo é levado para o cativeiro, como era a vida desse povo no cativeiro? E aí vai acontecer algo interessante, porque de modo surpreendente, o cativeiro de Judá na Babilônia vai provar ser uma bênção improvável para o povo, porque era para o povo ficar revoltado com Deus, era para o povo ficar mais bravo com Deus, mas não, vai acontecer algo surpreendente. O cativeiro vai ser uma escola para eles, porque o remanescente ali vai se voltar para as Escrituras, eles vão consolidar os seus princípios e crenças, e de forma que eles vão rejeitar a idolatria e vão passar a entender o que aconteceu com eles. Então, ali no cativeiro, eles tiveram condições de pensar em tudo aquilo que estava acontecendo. E o remanescente ali começa a observar as Escrituras, começa a entender tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham praticado, a razão por que estavam ali. Então ali eles começam a ter uma nova postura, um novo posicionamento, e ao invés de blasfemarem contra Deus, murmurarem contra Deus, eles vão reconhecer por que eles estavam ali. Então, depois de 70 anos de cativeiro, que vai durar exatamente 70 anos, já no governo persa de Ciro, o povo foi autorizado então a voltar para Jerusalém, para o seu lugar, para a sua terra, para a reconstrução. E o Salmo 26, você deve ler em casa, professor, é um salmo de cântico de louvor exatamente sobre isso. 126. É um salmo que mostra exatamente isso, de gratidão a Deus. Eles vão dar um louvor e vão dizer nesse salmo: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estávamos alegres. Quando nós saímos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então eles vão escrever um salmo ali exatamente de louvor a Deus pelo livramento e pelo retorno agora para a sua cidade. Então Jerusalém é reconstruída então sob a liderança de Esdras e Neemias, e o povo então retorna para Jerusalém para a reconstrução. O reino do norte, não se teve mais notícia dele, cativeiro do reino do norte, não se teve mais notícia deles, mas o reino do sul sim. Eles retornam ali para Jerusalém, e assim a promessa de Deus de que aquele cativeiro não duraria para sempre termina. Deus, mais uma vez, ele cumpre a sua promessa. Quais são as aplicações práticas que nós fazemos para nós agora, já no final dessa história? O que nós aprendemos? Primeiro, Deus, às vezes, em sua singular didática e pedagogia, permite aflições sobre crentes rebeldes para realizar uma obra benéfica e purificadora na vida deles. Ou seja, o povo, Deus às vezes tem uma pedagogia muito estranha. Nós aprendemos isso aqui, de nos corrigir. E às vezes para o crente rebelde ele permite que venha uma aflição, uma luta, uma prova. Para quê? Para derrubar isso? Não, para que ele venha e aprender qual é a sua posição.
para que a sua vida seja edificada, porque foi exatamente o que aconteceu com Judá. Tudo aquilo que eles reconheceram no cativeiro, poderiam ter reconhecido antes, mas foram reconhecer a situação deles já no cativeiro, e ali no cativeiro eles aprenderam que eles precisavam ser mais fiéis a Deus. Então muitas vezes o crente, ele aprende que ele precisa ser mais fiel a Deus quando vem sobre ele a aflição e a luta. Aí ele vai aprender que ele precisa ser mais fiel a Deus. Outra coisa que aprendemos, que assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, nós também precisamos desenvolver na nossa vida uma atitude de fé diante das dificuldades, dos enfrentamentos, e nutrir uma esperança eterna. Quando Jeremias traz aquela palavra de esperança, era exatamente para que o povo no cativeiro pudesse se voltar para Deus. Então nós precisamos, mesmo nos momentos de luta, de aflição, de dificuldade, de prova, de enfrentamentos, nós precisamos nutrir uma esperança eterna em nosso coração. Qual que é essa esperança eterna? A esperança é que as coisas vão melhorar. E não estou falando de melhoria nessa terra, eu estou falando de uma melhoria eterna. Porque diz o apóstolo Paulo que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus reservou para o seu povo. Então nós não somos daqui, somos peregrinos nessa terra. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade não pertence aqui. Então a melhoria que nós queremos é uma melhoria eterna. E essa esperança nós precisamos nutrir em nosso coração. Haverá um dia em que nós estaremos muito melhor do que em qualquer situação que nós tivemos aqui nessa terra. E por último, sabemos que Deus cumpre as suas promessas, não apenas as de bênçãos, mas também as promessas de juízo. Deus, ele cumpre as suas promessas, mas quando se fala que Deus cumpre promessa, a primeira coisa que vem à mente são promessas de bênçãos. Mas nós precisamos lembrar que Deus também cumpre as suas promessas de juízo. Não é só promessa de bênção. Pois bem, assim chegamos ao final dessa lição e desse trimestre. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Primeiro, mesmo diante de nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Mesmo você sendo infiel, Deus permanece fiel. Mas você precisa entender uma coisa, que a fidelidade de Deus, ela não inclui apenas amor, misericórdia e longanimidade. A fidelidade de Deus, ela inclui também correções e juízo. É isso que nós aprendemos ao longo do trimestre, que Deus, ele permaneceu fiel mesmo diante da infidelidade da nação, mas Deus é fiel aos seus propósitos. Envolve amor, sim, misericórdia, sim, longanimidade, sim, mas a fidelidade dele também envolve correção, envolve disciplina, envolve juízo. Se ele precisar corrigir, ele vai ser fiel a essa correção. Não importa quem você seja, se ele precisar exercer o seu juízo, ele vai exercer o seu juízo. Não importa quem seja, porque ele é fiel, ainda que nós permanecemos infiéis, ele vai ser fiel ao seu propósito. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os professores que nos acompanharam nesse terceiro trimestre. Queremos agradecer a todos os professores locais do nosso campo, a todos os professores que nos acompanham aí pelo canal da igreja, pelo canal pessoal. O meu muito obrigado. Convidamos você a continuar conosco no próximo trimestre, onde nós vamos aprender agora sobre a vida e o tempo do apóstolo Paulo. Tenho certeza que será uma lição maravilhosa e você é o nosso convidado. A você que vai nos assistir, a próxima tela tem o nosso contato. Se você quiser receber o material que nós usamos aqui de PDF slide para enriquecer a sua administração, entre em contato conosco, que eu tenho o maior prazer em enviar gratuitamente para você. Na descrição desse vídeo terá um link de um grupo de WhatsApp que nós criamos para que você possa fazer parte, no qual eu envio semanalmente o material. Basta você entrar em contato comigo. Se você não conseguir entrar pelo link, você entra em contato comigo pelo telefone que está aí, que eu te adiciono ao grupo, e você receberá esse material gratuitamente para ajudar você. Também, você que nos acompanha, se tiver alguma dúvida com relação à lição, pode nos perguntar no privado lá no WhatsApp, que eu terei o maior prazer também de responder. Semana passada nós respondemos a pergunta de um irmão Genilson, se não me engano, do Maranhão, e
foi uma bênção. Recebi algumas mensagens de outros irmãos que tinham a mesma dúvida e aquilo acabou ajudando a eles. Então fique à vontade para fazer também os seus comentários lá no canal, mandar pergunta no privado, no WhatsApp. Estamos aqui à disposição para te servir e para ajudar o professor a ter uma aula da escola dominical com mais qualidade aí. Obrigado a todos vocês. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus então por mais esse trimestre que nós encerramos. Grandioso Deus, nós glorificamos o teu nome pela vida de cada professor, Senhor, que nos acompanhou nesse trimestre, aos professores locais do nosso campo, aos professores externos que nos acompanham pelo canal. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada professor, que o Senhor possa conceder a cada um a tua graça, a unção do Espírito Santo, ó Deus, para que os mesmos possam cada vez mais se dedicarem ao chamado que o Senhor colocou nas mãos deles, que eles possam exercer com alegria, com prazer, ó Deus, o ministério para o qual o Senhor tem chamado, capacitando cada um e concedendo cada um a cada dia mais, ó Deus, a sabedoria para a administração da tua palavra. Nós, ó Deus, pedimos a tua bênção também para o próximo trimestre, para que o teu Espírito Santo possa continuar conosco, para abrir a nossa mente e o nosso coração, para aprendermos mais da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se
Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei.